Graça e paz do Senhor. Hoje, dia 14 de abril de 2020, e o Provérbios 14, eu gostaria de meditar aqui no verso 9, que diz assim: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Reparar o pecado cometido. Eu, vendo esse versículo, eu lembrei aqui, por exemplo, de Zaqueu, né? Quando foi se encontrar com Jesus, né? Que Jesus o chamou, né? Da árvore, foi para a casa dele. E depois Zaqueu disse que ele iria, né? Reparar o erro cometido, né? Restituindo aquilo que ele havia defraudado, né? E deixando parte dos seus bens para os pobres. E isso ele estava reparando pecados, coisas erradas que ele fez no passado, né? Então, assim, esse texto aqui fala a respeito disso, né? Porque Jesus, quando viu Zaqueu fazendo isso, aí Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, porque a salvação ela envolve arrependimento, arrependimento das coisas erradas que nós fazemos, arrependimento de pecados cometidos. Só que o arrependimento, ele vem acompanhado de mudança, mudança de direção. E quando Zaqueu faz isso, né, a prática dele, ele vai restituir, quer dizer, ele está demonstrando na prática o arrependimento. O arrependimento tem que vir acompanhado de mudança de atitude, tem que vir acompanhado de obras, na verdade. Porque o arrependimento não pode ficar só em palavras, né? O arrependimento ele tem que vir acompanhado de ações, de atitudes, que foi o que aconteceu, né? Paulo também fala na carta, né? Por exemplo, aquele que furtava, né, antes, ele não furta mais e agora ele trabalha e para ajudar aquele que precisa. Olha que mudança. Então, esse texto fala a respeito disso, né? De que a gente tem que fazer realmente coisas, tomar certas atitudes, até mesmo para procurar reparar, né, os danos, né, que nós cometemos. O Senhor nos perdoa, né, perdoa os nossos pecados como perdoou Zaqueu, mas Zaqueu tomou uma atitude, né, uma atitude que estava atrelada ao seu arrependimento, que era reparar, né, procurar reparar as coisas erradas que ele fez. Então ele tomou uma atitude prática. Então o nosso arrependimento precisa ser assim e as nossas atitudes precisam ser assim. Nós devemos saber que com o nosso pecado nós causamos danos, né? E que nós podemos de alguma forma tentar reparar esses danos. É o que o texto está dizendo, é o que o versículo está dizendo e é o que Zaqueu fez de forma prática. Os próprios discípulos também, ao se arrependerem, eles mudaram de vida, né? Uma vida que eles tinham, eles deixaram de ter, né? E isso é também obras que seguem o arrependimento. Me lembra aqui também agora de Paulo, né? Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, perseguia os cristãos, né? Prendia os cristãos, né? Às vezes torturava. Todos sabem que ele estava ali no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja, mas depois Paulo se converte, se arrepende. E olha as obras que seguem a vida de Paulo depois, né? Agora é ele que é o perseguido, né? Ele que passa a ser perseguido e ele suporta nessa perseguição, né? Com paz no seu coração, que assim, de certa forma, isso foi uma reparação que acabou acontecendo na vida dele pela perseguição que ele provocou à igreja, né?
Das primeiras coisas que ele ouve, né, da palavra de Jesus quando ele está se convertendo é que eu mostrarei para Paulo o quanto importa ele sofrer por amor a mim, ao Evangelho. Eu me lembro da cena em que ele foi apedrejado. Ele estava no apedrejamento de Estevão, mas lá na frente ele é apedrejado, né? Então, assim, o nosso arrependimento não pode ficar em palavras, né? E as coisas erradas que nós fizemos não podem ficar simplesmente um pedido, né, de perdão só, mas tem que haver sim, né, o pedido, mas principalmente as obras que acompanham o arrependimento, que é a mudança de vida, que é o que o Senhor deseja. Ele fala lá, né, na sua palavra que ele deseja essa mudança. Né? Aquele que praticava o pecado, ele não pratica mais o pecado, pelo contrário, ele pratica a justiça. Então, esse texto aqui é muito importante, nos traz à memória essa lembrança de que nós devemos sempre, dentro da possibilidade, procurar reparar, né, os erros cometidos, tá? Que a igreja fique na paz do Senhor e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.